Bem-vindos aí novamente a mais uma aula do curso de Go. Ainda no assunto anterior, né, na parte da sintaxe básica, hoje eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa parte na organização dos arquivos, tá? E aí a gente já entra na parte de orientação a objetos, tá bom? Ontem eu estava explicando para vocês, eu cheguei nesse ponto aqui onde a gente estava falando do pacote, certo? E aqui na parte do pacote, eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei aqui uma pastazinha, dentro de uma pastazinha que eu chamei de PKG. Depois eu criei uma outra pasta server. E dentro eu criei um arquivo server.go. E na zip aqui também eu criei uma pastinha zipper e um arquivo zip.go. Por que eu coloquei o mesmo nome? O que acontece? É uma recomendação da comunidade Go, tá? Na verdade, uma convenção, que toda vez que você for criar um módulo, o primeiro arquivo desse módulo, ele tem que ter o mesmo nome da pasta. Tá? Então, por exemplo, a pasta, qual é a pasta? Pasta zip. Não é a pasta PKG que está lá atrás, tá? A pasta zip. Então, eu tenho que ter um arquivo zip. Do mesmo jeito, a pasta server. Eu tenho que ter um arquivo .server. Aí vocês podem perguntar, mas por que isso? Alguém poderia sugerir ou dizer por que tem que ter esse arquivo com esse mesmo nome da pasta? Lembrando que eu posso ter vários outros arquivos aqui dentro. Por causa da funcionalidade principal? Não é por causa disso, é por causa da questão humana mesmo. Para poder localizar ali as pastas. Na verdade, é assim. Imagina que você tem aqui vários arquivos. E lembra que eu falei na aula anterior que tudo tem que ter uma porta de entrada? Então, se eu tiver vários arquivos, eu vou ficar meio que perdido ali, procurando para tentar localizar quem é o arquivo principal daquela pasta. Então, a ideia de você ter uma pasta e um arquivo com o mesmo nome da pasta, isso indica, né? Visualmente indica que aquele arquivo zip ou aquele arquivo server, ele é o arquivo principal daquela pasta. Pode de início não parecer relevante, mas se você pegar uma biblioteca, ó, tipo essa daqui, a Go Migrate, aí ela tem vários arquivos, né? Tem muitos arquivos aqui dentro. E aí não é tão interessante, né, você ficar fuçando aqui, procurando para tentar descobrir quem é o arquivo principal. Como esse projeto aqui ele é uma biblioteca, né, ele é um pacote que pode ser usado por outras pessoas, veja que o nome do pacote aqui em cima é Migrate, certo? Tá bom aí o tamanho da tela? Quer que eu aumente o zoom? Ok, então observe que eu estou aqui nesse pacote e veja que eu tenho um arquivo aqui, uma pasta, na verdade, chamada Migrate. Dentro dessa pasta eu tenho vários outros arquivos. Mas se esse cara ele segue a convenção da comunidade Go, intuitivamente tem que existir aqui dentro um arquivo migrate.go. Então vamos ver se tem aqui dentro. Tem, ó, tá vendo? Então esse arquivo aqui, ele já indica para mim que ele é o arquivo principal dessa pasta, entendeu? Então deixa eu abrir ele aqui, ó. Olha lá, esse aqui é o arquivo principal desse projeto. Deixa eu ver se eu acho um outro pacote aqui. Ó, esse outro projeto, o nome dele é YouTube. Provavelmente deve ter algum arquivo YouTube aqui dentro. Vamos ver se tem. Ó, não tem. Já esse projeto ele não segue esse padrão. Tá vendo? Ó, que ele tem esse YouTube channel aqui, mas isso aqui não é Go. Ele tem uma pastinha aqui CMD. Então provavelmente deve estar aqui dentro do CMD o arquivo principal dele. Deixa eu ver se eu acho outro projeto. Ó, esse outro projeto é o Go SQLite 3. Vamos ver se existe aqui um arquivinho chamado Go SQLite 3. Ó, não tem Go SQLite 3. Na verdade tem aqui, né? Ele até está dividindo aqui por versões, né? Go 18, mas tudo indica aqui para mim que o arquivo principal dele é esse aqui, SQLite 3. Então isso é uma convenção. Toda vez que você criar uma pasta e lá dentro vai ter vários arquivos em Go, o ideal é que pelo menos um arquivo deles tenha o mesmo nome da pasta e que nele seja o arquivo principal daquela pasta. Aí você pode perguntar, mas Ael, mas por que disso? Então, observe esse outro aqui. Essa pasta produto, não tem nada aqui que diga quem é o arquivo principal desse produto, certo? Então, eu vou ter que sair procurando aqui, olhando, para ver quem é o arquivo principal. Agora, se eu pego aqui, esse cara aqui, e eu renomeio ele e coloco também com o nome produto, isso já indica para mim que esse cara aqui já é o arquivo principal dessa pasta. Então eu consigo visualmente localizar quem é o arquivo principal. Porque às vezes pode ser que você tenha vários arquivos numa mesma pasta
tá? Mas fica difícil você localizar quem é o arquivo ali que tem a lógica principal. Então deixa eu só pegar aqui um outro projeto do curso anterior para vocês verem isso. Vocês lembram que eu falei a respeito da palavra reservada package? Que ela é relacionada ao nome do pacote? Eu disse que lá dentro, né, onde se encontra, por exemplo, se ele está dentro de uma pasta, esse arquivo, e todos os demais arquivos têm o mesmo packet, todos eles se enxergam. E isso é bom por quê? Porque olha só, eu vou mostrar aqui no outro projeto como é que ficou. Olha só, eu tenho 4 arquivos aqui. Observem que todos eles começam aqui com o pacote handler. Então, handler, handler, handler e handler. Observem também quem é o arquivo principal dessa pasta. Deixa eu chutar. Handler. É isso mesmo, o arquivo handler. Ele é o arquivo principal dessa pasta. E a ideia disso daqui é o quê? Organização. Tá? Como eu já falei nas outras aulas, a gente está programando para pessoas. A gente não está programando para o computador. Se a gente estivesse programando para o computador, a gente estaria programando aqui em 0 e 1, né? Em binário. Então, como a ideia aqui é a gente programar para outras pessoas, as outras pessoas, quando forem ler o nosso código, forem olhar o nosso projeto, elas vão saber identificar como é que as coisas estão organizadas, seguindo a convenção. Eu poderia ter aqui um único arquivo, aí não interessa o nome, poderia. Poderia pegar todos esses arquivos e colocar o código deles todos num arquivo só? Poderia, mas ia ficar enorme. Então veja que esse arquivo handler, por si só, ele já tem 145 linhas. Pequeno. Mas aí eu tenho outro aqui, ó. Tenho aqui mais 41. Tenho esse outro aqui, tenho mais 37. Tenho esse outro aqui, que tenho mais 41. Então, ele vai crescer cada vez mais, entendeu? Ele vai crescer cada vez mais, vai ficar cada vez mais difícil de ler. E aí você pode perguntar assim, Zé, mas quando é que eu separo isso? Quando é que é a hora de eu pegar o meu código e separar ele em outros arquivinhos? Você pode fazer isso baseado na responsabilidade que aquela lógica vai ter. Então, por exemplo, eu vou até antecipar aqui a parte do conteúdo para vocês entenderem esse ponto. Olha só, o arquivo handler, ele é responsável por fazer processamento das requisições. Então, veja que a requisição ela vai bater aqui, eu vou fazer alguma coisa e só. Ou seja, ele recebe uma requisição, a requisição está vindo lá do navegador, do usuário, está vindo lá de um outro programa, tá? E aí essa requisição está vindo. Então, eu separei por responsabilidades. Então, eu separei aqui tudo que é de processamento de dados que está entrando, que está vindo pela API, eu separei aqui. Ok. A parte de middleware. Eu separei também a responsabilidade de middleware. Tudo que é relacionado a middleware, eu também separei a lógica aqui no arquivinho de middleware. A outra parte, tudo que é relacionado à autenticação, né? Quer fazer login, essas coisas, o cara mandar a senha dele para mim, e também eu verificar se ele está logado, se ele está autenticado no sistema, eu coloquei também aqui, separei. E o outro aqui, que é o router, tudo que é relacionado a registrar as rotas, eu também separei. Então veja que todo esse arquivo handler, né, essa pasta handler, na verdade, eu separei todas as responsabilidades em coisas diferentes. Por quê? Digamos que o meu chefe chegou para mim e disse o seguinte, Israel, agora a gente tem que ter lá uma rota para cadastrar, digamos, clientes. Eu não vou mexer no auth, eu não vou mexer no handler, eu não vou mexer no middleware. Beleza, eu vou lá no router. Ou seja, fica mais fácil de eu identificar onde eu vou ter que mexer. Mas eu estou vendo aqui que já ficou... Tá grande demais esse arquivo de router. Talvez não é melhor a gente separar isso? Pode ser, então eu posso aqui duplicar esse cara. Aqui eu poderia fazer assim, ó, um router. Aí eu poderia colocar aqui para auth, separar ali a regra. Esse outro router aqui, poderia também separar a regra para, sei lá, digamos que seria para produtos. No de login eu poderia apagar esse restante aqui. E aqui nesse outro, eu poderia apagar apenas o login aqui dentro. Ou seja, eu separei.
Claro que nesse momento aqui ele está reclamando, ele está dizendo o seguinte, olha, essa função register ela está existindo nos dois arquivos, não pode existir nos dois arquivos porque os dois arquivos estão no mesmo pacote handler. Como eles estão no mesmo pacote handler, está havendo um conflito. Então, não poderia fazer isso. Mas, aí eu teria que modificar essa lógica para separar isso aqui. Entendeu? Mas a ideia é essa. Sempre que você vê a necessidade do sistema, porque o sistema ele vai evoluindo. Tá? Ninguém começa aqui já com o sistema do começo ao fim todinho já na cabeça. Não, você vai programando, você faz uma coisa hoje, termina, vai para casa, dorme, no outro dia você acorda e tem outra ideia, você volta aqui, melhora. E é assim que você vai programando. Né? Você vai programando diariamente, constantemente, vai evoluindo, volta, melhora, faz um bug aqui e ali, volta, corrige. E é assim a programação. Então, ó, relacionado ao pacote, né, a palavra reservada package, o nome do pacote, né, todos os demais arquivos que tiverem na mesma pasta que ele, tiverem o mesmo nome, eles se enxergam, né, eles são visíveis. Uma boa prática, né, a convenção diz que o nome da pasta tem que ter pelo menos um arquivo que tenha também o mesmo nome da pasta, para que seja fácil identificar. Então vejam aqui, entity, tem um arquivo entity. Config, tem um arquivinho config. WebUI, eu tenho aqui um arquivinho, webui.go. Aí vamos aqui no pacote. Crypto. Database, aí tem aqui, ó, database. Aí veja que database aqui, por sua vez, ele tem uma lógica. Aí eu tenho o PGSQL, que aí ele tem aqui uma lógica para o banco de dados Postgres. O SQLite 3, eu tenho aqui uma lógica para o banco de dados SQLite 3, mas vejam que todos são do mesmo pacote. Então, database e database. Ou seja, o código que está aqui é visível aqui e que também é visível aqui. Certo? HTTP, também tem aqui pacote HTTP. Aí eu vou colocar também só uma observação. Tá? Você pode até usar nomes de pacotes de terceiro que já existem. Você só tem que ter cuidado na hora de importar. Porque olha só, net.http ele é um pacote built-in, né? Ele é um pacote da Standard Library. Ele é um pacote nativo do Go. Só que eu estou usando aqui também HTTP como nome do pacote. Beleza. Agora, quando eu for usar isso, quando eu for importar isso, veja que eu tenho que ter um certo cuidado. Eu poderia aqui, ó, eu fiz um import, foi até lá, o stock packet HTTP. E aí lá no stock HTTP, eu mudei o nome dele aqui, ó, que eu dei um apelido para ele. Isso aqui é o que a gente chama de alias. Eu dei um apelido para ele, eu chamei de LHTTP. Por quê? Porque aqui também no main eu também estou usando o net.http. E aí se eu tirar isso aqui, ó, vai conflitar, porque ele vai dizer, pô, mano, HTTP, esse negócio aí tá estranho. Eu não vou saber qual é o pacote que tu quer usar de quem. Então, por isso que eu estou dando um apelido aqui para ele com nome diferente para não conflitar com o outro pacote aqui. E vejam que aqui embaixo é onde eu estou consumindo ele, ó. LHTTP. Ou seja, do LHTTP eu uso essa função. E o outro HTTP normal, tá onde? Acho que tá aqui embaixo. Logo ali embaixo. Tá aqui, ó. 72. Isso. Estou usando ele aqui embaixo. Então, aqui do HTTP, da Standard Library, estou usando aqui. E do local HTTP eu estou usando aqui. Vendo? Então, só tem que ter esse cuidado na hora de dar nome às coisas. O pessoal até brinca, né? Só existe, parece que duas coisas difíceis na computação. A primeira delas é dar nome às coisas. E a segunda é invalidação de cache. Só tomar cuidado com o nome que vocês dão, que às vezes você pode quebrar a cabeça aqui uma boa hora, pô, não está funcionando, não sei o que e tal, mas pode ser que você criou um nome aqui que está conflitando com a biblioteca nativa, entendeu? Eu não posso colocar underline na frente das variáveis que eu criar? Olha, você pode, mas não é bom. O Go não recomenda você usar aqui o underline, porque
ele tem também um significado no Go. Tanto é que quando eu coloco aqui, ele já reclama logo, ó. É, eu vi. Ó, o que é que ele está sugerindo aqui? Ele está dizendo, olha, o pacote underline handler, ele disse, olha, eu estou esperando um handler e não um underline handler. Por quê? Por conta da pasta. Entendeu? Entendi. Obrigado. De nada. Beleza, então vamos voltar agora aqui. E aí, deixa eu pegar aqui o link disso. Lembrando, pessoal, como é que eu organizo o meu projeto? Como é que eu coloco o nome das coisas? Aí é com a sua criatividade. Como eu já falei no início do curso, o Go ele é uma linguagem de propósito geral. Então, você pode fazer aquilo que você imaginar. Mas, existe também uma coisa chamada, né, convenção. Convenção nada mais é do que a comunidade em torno daquela linguagem que se reúne, começa a discutir os assuntos, as melhores práticas, chegam num consenso e criam uma documentação dizendo, olha, faz dessa forma aqui que é melhor. Por quê? Porque aí todo mundo vai falar o mesmo idioma, todo mundo vai organizar o projeto de uma forma semelhante, todo mundo vai estar ali de uma forma fácil de entender. Então, se tu pegar um código do Israel, o Israel segue a convenção? Segue. Beleza. E eu também sigo a convenção? Beleza. Todo mundo vai se entender. Então, deixa eu só pegar aqui. Eu vou mandar aqui no chat para vocês darem uma olhada aí depois. Então, aqui, esse projeto aqui, ó, Golang Standard Project Layout. O que é que esse cara avisa? Ele tem aqui em todos os idiomas, tá? Tem português, tem inglês. Eu recomendo sempre, às vezes, comparar o inglês e o português, porque às vezes pode ser que o inglês está mais atualizado do que o de português. Mas aí você compara. Deixa eu ver aqui. Aqui está falando assim assado. Deixa eu dar uma olhada aqui no inglês. Deixa eu ver se não está diferente. Entendeu? Porque às vezes pode ser que o pessoal atualiza mais o inglês e demore um pouco para atualizar o português. Mas vamos lá. Aqui como eu já falei, né? Ele visa ser uma convenção de como a gente vai organizar o nosso projeto. Claro, ninguém é obrigado. Mas se você seguir a convenção, todo mundo vai ficar no mesmo ponto ali, todo mundo se entendendo. E uma coisa bem interessante, que ele já coloca aqui no início, tá? Porque aí também isso depende do projeto, tá? Não é necessariamente toda vez que eu for criar um projeto Go, eu tenho que ter isso. Não, à medida que o projeto for criando, aí você vai organizando. Então veja que eu comecei com um arquivinho main aqui fazendo um Hello World. Precisaria criar uma pasta, isso, aquilo, outro? Não, só joguei o arquivinho aqui, beleza, fiz meu print, ok. A lógica começou a evoluir, comecei a evoluir o projeto, comecei a criar pastazinhas, colocando pastas dentro de pastas, fui evoluindo, entendeu? Então, à medida que o projeto vai evoluindo, você vai adequando ele. Às vezes você vai fazer um script, vai fazer uma coisa ali para atender uma demanda rápida, não vai ser um sistema, não vai ser um sistema grande. Você vem aqui e começa a organizar. Beleza. E aí aqui eles até falam, olha, se você está tentando aprender Go, você está construindo uma POC, né, a prova de conceito, ou um pequeno projeto pessoal para você, este layout de projeto é um exagero. Comece com algo realmente simples, um único arquivo em Go, é mais do que suficiente, né? E aí ele vai explicando e vai. Ou seja, não tem por que eu querer já criar um super mega sistema se a minha necessidade é pequena. Então, conforme a necessidade for crescendo, a gente vai evoluindo. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte. A partir do Go 1.14, houve uma grande mudança no Go. Tá? Foi introduzido o conceito de Go Modules. Por que é importante falar disso? Porque pode ser que vocês peguem projetos, ou pela internet, ou de outros colegas, projetos mais antigos, que o cara na época não tinha o Go Modules, né? Pode ser que ele estava lá com o Go 1.13, o Go 1.10, Go 1.11, 1.12, por ali, e pode ser que não tinha o Go Modules. Então, a partir do Go 1.14 foi introduzido o Go Modules. E o que isso quer dizer? É porque é o seguinte, quando o Go ele foi idealizado, né, quando ele foi criado para atender a necessidade do Google.
Então, não necessariamente ele foi pensado nas pessoas lá na internet. E aí, o que que acontece? Como o Google é uma grande empresa, tem várias pessoas trabalhando, às vezes no mesmo projeto, o que é que eles imaginaram na época? Cara, vamos pegar uma pasta, vamos definir uma pasta padrão, vamos colocar todos os códigos lá dentro. E, a partir daí, todo mundo vai pegar o código de todo mundo. O código do colega vai estar lá. E isso tinha uma filosofia por trás, né? Tinha um porquê. E é até legal. Só que, conforme as coisas vão evoluindo, a gente vai vendo que não atende de verdade o que a gente precisa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Provavelmente, na pasta pessoal de vocês, né? Por exemplo, aqui no meu computador, minha pasta pessoal é essa pasta Israel aqui, ó. Provavelmente na pasta de vocês, vocês vão ver aqui uma pastinha chamada Go. Se vocês já instalaram, se está tudo direitinho, tem uma pastinha Go aí. Se tem essa pastinha Go, a minha não está aparecendo, por quê? Porque eu ocultei, né? De vez em quando eu venho aqui, eu oculto aqui meio mundo de coisa para não encher a minha tela aqui com um monte de coisa que eu não gosto de ficar vendo. Então eu venho aqui, às vezes eu oculto para não ficar enchendo aqui, porque ele vai gerando muitos arquivos, não só o Go, né, mas outras linguagens de programação que eu uso. Tá? Eu gosto de deixar assim sempre limpinho. Mas se eu acessar aqui, ó, digitar aqui Go, ele vai trazer aqui para minha pasta. Então, provavelmente aí na pasta Home de vocês existe essa pastinha Go. Lá dentro tem essa pastinha Bin, tá? Lembra da primeira aula lá que eu falei a respeito de instalar o VS Code? Quando vocês abrissem, tinha que apertar lá o Install All. Pois é, quando ele fez aquele Install All, ele pegou várias bibliotecas para ajudar o VS Code e ele instalou elas aqui. Então, é bem legal isso também, porque às vezes você cria um programa e você quer rodar ele na sua máquina, né? Quer rodar ele em todo o sistema. E aí tem lá um comando chamado Go Install, né? Assim como tem o Go Build, existe o Go Install. Então deixa eu só pegar aqui para vocês verem. O main ficou aqui nessa pasta, né? Só que, às vezes, digamos que eu estou em outro local, né? Eu estou aqui em uma outra pasta. Se eu quiser rodar aquele main ali, ele não vai achar. Então, essa pasta bin aqui, por padrão, ela é colocada no path do sistema operacional. Tanto é que se eu digitar aqui, ó, veja que ele executou esse aplicativo que está aqui dentro. Ou seja, onde é que eu estou aqui nessa pasta? Eu estou na pasta Israel. Isso aqui está onde? Está dentro de Go Bin. Mas mesmo assim ele conseguiu localizar. Já o main ali ele não conseguiu. Então se eu quiser fazer assim, ó, Go Build, ele vai gerar o arquivo e vai colocar na pasta onde eu estou. Mas se eu quiser que ele venha a se tornar um aplicativo para todo o meu sistema, eu tenho que rodar o Go Install. E aí eu passo para ele aqui o caminho do arquivo. Olha só, ele jogou para cá, vocês viram? Ele jogou ali, ó, certo? Ele jogou ali. Agora, se eu vim aqui nesse outro terminal e rodar o main de novo, ó, ele achou, tá vendo? Vocês entenderam? Entendi. Beleza. Mas vamos continuar. Então aqui antes, né, existia uma coisa chamada GoPath, tá? Cadê ela aqui? Aqui, ó. Existia uma coisa chamada GoPath. E o GoPath era o quê? É essa pasta que fica lá na raiz do seu computador, né? Na raiz da pasta do seu usuário, na verdade. Existe uma pastazinha Go e dentro dessa pastinha Go, isso aqui é chamado de GoPath. Por quê? Porque aqui dentro você tem os binários, quando você compila. Você tem os packets, que é onde ele baixa todas as dependências que ele baixa da internet. Então, uma biblioteca de terceiro, alguma coisa assim, ele vai baixar aqui. Então, veja que ele vai baixando várias coisinhas e colocando aqui dentro desse Go Package. E existe também uma outra pasta que aqui vocês não têm, ó, não está vendo, ó, SRC. E aqui é onde eu deveria colocar esse meu projeto estoque. Então, esse meu projeto estoque aqui, antigamente ele teria que estar aqui dentro desse local. Então, imagina que essa pastazinha estoque, eu teria que jogar ela aqui dentro. Por quê? Porque se não fosse assim antigamente, o Go ele não conseguiria resolver as bibliotecas e tal,
não dava certo, não compilava. Só que a partir do Go 1.14 foi criada uma coisa chamada Go Modules. E com o Go Modules isso possibilita eu criar o meu projeto Go agora em qualquer lugar do meu computador. Independente da pasta, onde eu quiser colocar, ele vai funcionar. Israel, eu sempre tenho que ter eu posso criar em qualquer lugar, mas quando eu devo usar o Go Module? Quando você passa a usar a biblioteca de terceiro. A partir do momento que o seu projeto começa a usar a biblioteca de terceiro, você tem que ter obrigatoriamente o Go Modules. Se você não tiver o Go Modules, o seu projeto não compila. Eu só posso usar então a biblioteca de terceiro, eu sou obrigado a usar o Go Mod, sim. Se não usar o Go Mod, não funciona. Tá, Zé, mas o que é o Go Mod? O Go Mod é a parte do Go onde ele faz a gerência de dependências, né? De pacotes de terceiro. E como é que eu uso ele? Go Mod init. Isso você faz apenas uma vez na vida. Criou o projeto, faz isso aqui. O que mais é que eu devo fazer? Go Mod init, você vai colocar o nome do seu pacote. Então é estoque 3. Ok, criou ali o arquivinho Go Mod, vejam que apareceu ali. Depois disso, o que mais que ele pede? Para mim rodar o comando Go Mod tilde. Para que serve esse comando? Ele vai analisar todo o meu código do meu projeto, vai ver quais são todas as bibliotecas que eu estou usando e vai resolver as dependências, né? Vai baixar para o meu computador se não tiver e vai criar uma assinatura digital dizendo quais são os pacotes que eu estou usando e onde eles estão localizados no meu computador. Então, Go Mod tilde, ele localizou, viu que eu estou usando ali o Gorilla Mux, beleza, ele disse que encontrou e ele diz que está usando a versão 1.8.0. Veja que a IDE não está mais reclamando, não está mais vermelhinho, e ele criou um outro arquivinho chamado GoSun. Se eu abrir ele, veja que ele tem uma assinatura digital dizendo a versão e um hash, né, apontando para o meu projeto. Então, ele tanto aponta para o projeto, né, na verdade, para o projeto que eu estou usando. Né, eu estou usando um projeto de alguém. Então, ele diz, olha, ele está usando o projeto GoMux na versão tal, essa aqui é a assinatura digital dele. E o projeto Gorilla Mux que ele está usando, lá tem um arquivinho mod também, GoMod. E essa aqui é a assinatura digital também do GoMod dele. Depois disso, ele também aqui dentro do meu GoMod, ele criou aqui, ó, deu um nome para ele, diz qual é a versão do Go que eu estou usando, e ele colocou aqui o import, né, dessa biblioteca. Pronto, a partir daí agora eu consigo compilar o meu projeto. Está lá o executávelzinho. Tá, mas aí, como a gente já está usando a última versão do Go, fiquem apenas atentos a projetos antigos. Caso vocês peguem algum projeto antigo, ver se existe esse arquivinho GoMod ali. Na hora que você bater o olho, se não tiver o arquivinho GoMod ali, você já fica com a pulga atrás da orelha. Pá, peraí. Esse arquivo aqui não tem um GoMod aqui dentro, então esse cara aqui, será que é um projeto antigo? Ou será que é um projetozinho simples? Porque a partir do momento que você usar uma biblioteca de terceiro, você obrigatoriamente tem que ter o GoMod, senão não funciona. Beleza, então com o GoMod trouxe esse benefício da gente poder criar um projeto em qualquer lugar do nosso computador. Então vamos dar continuidade aqui nessa documentação. Aqui nessa doc, a gente tem um diretório, né? Alguns diretórios. Eu vou mostrar aqui para vocês só os principais, os demais vocês podem ler depois com calma. Tá? O primeiro deles é o CMD. Tá? CMD. O segundo dele é o internal. E o terceiro, o package. Esses três pacotes, o que eles são? Lembra que eu falei para vocês que existe lá o GoPath, porque lá no Google eles colocavam tudo dentro de um lugar só? Era uma pasta compartilhada na rede. Então todo mundo acessava aquela mesma pasta, todo mundo tinha acesso ao código de todo mundo. E por que isso era bom? Porque, vamos lá, digamos que o Israel
ele criou lá uma biblioteca, né? Um programinha que faz alguma coisa. E aí o José, ele olhou lá e viu, o Israel criou um programa ali legal. Eu vou utilizar ele no meu sistema, porque eu estou criando aqui um outro sistema, e como está todo mundo ali na mesma pasta, eu vou utilizar aquele código lá do Israel, vou aproveitar para mim não ter que refazer e reinventar a roda. Beleza. Aí o José ia lá, usava. Aí chegava lá o Felipe, pegava também e dizia, o José lá criou um sistema também. Então eu vou usar aquele projeto do José. Ou seja, o José estava usando um pacote do Israel, já o Felipe estava usando um pacote do José. E aí vejo que tem 3 dependências aí, né? O Felipe está dependendo do pacote do José, que está dependendo do pacote do Israel. E isso era muito bom, porque estava tudo ali, era fácil de manter, fácil de corrigir. Um corrigia aqui, corrigia para todo mundo. E o que mais? Também tinha o reaproveitamento de código, porque se o Israel tinha feito uma coisa, várias outras pessoas poderiam reaproveitar. Tá? Então, qual é a ideia? O pacote package, a ideia dele é essa. É você criar vários pacotes lá dentro. Esses pacotes vão ter códigos que podem ser utilizados por todos. Beleza, show de bola. Até aí tá entendido? Sim. Ok. Tranquilo, Israel. Show de bola. Sim. Beleza, então toda vez que vocês quiserem criar um código, uma lógica que vocês podem pensar, isso daqui eu vou aproveitar em outro lugar. Isso aqui um outro colega pode aproveitar. Eu vou colocar onde? Dentro da pastinha package. Beleza. Só que chegou lá um outro colega na equipe. E o colega na equipe foi lá e disse o seguinte, legal, o Israel fez um pacote. Eu vou usar o pacote do Israel. Só que aí ele olhou assim, mas o pacote do Israel está fazendo uma lógica que para mim não faz sentido, eu vou modificar. Os arquivos estavam todos na mesma pasta, todo mundo podia mexer. Beleza, o Thiago foi lá, usou o pacote do Israel, foi lá, modificou, criou a regra que ele achava que era certa, usou do projeto dele, funcionou perfeito. Só que aí de repente lá se vem o José e o Felipe reclamando. Pô, José, teu sistema está quebrado, não sei o que, não sei o que. Aí o José foi lá olhar, pô, Israel, teu pacote está quebrado, não sei o que, parou de quebrar, não está funcionando mais o meu sistema. Aí o Israel foi olhar, mas alguém modificou o código. Aí foram identificar, foi o Thiago que mexeu. Aí deu ruim, né? Ou seja, a modificação do Thiago quebrou de todo mundo. Aí o Israel foi lá e fez o seguinte, beleza. Então eu vou separar aqui a lógica que o Thiago precisa. Vou deixar aqui numa pastinha chamada package, que aí ele pode usar, ele pode modificar. E vou separar a lógica que o José e o Felipe precisam. E aí onde é que eu coloco essa lógica? Ele colocou lá na pastinha internal. Por quê? Porque aí eles se reuniram, conversaram e disseram, olha, mano, tudo que tiver na pasta interna ninguém mexe, ninguém modifica, tá? É lei, tá escrito na pedra, ninguém mexe. Ok, aí todo mundo assinou lá o contrato, beleza. Então, o que acontece? Toda vez que você for fazer uma lógica, um programa, alguma coisa que você não quer que ninguém modifique ou utilize aquilo, você coloca dentro de uma pastinha interna. Certo? A partir do momento que você colocar ali, o próprio compilador do Go ele não deixa a pessoa nem usar. Ou seja, se eu der um Ctrl+C e Ctrl+V nessa pasta no meu projeto, vai funcionar. Mas se eu querer dar um import, não vai funcionar se essa pasta não está dentro do meu projeto. Se ela está em outro projeto e eu querer dar um import nela, assim como eu faço aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui esse carinha aqui, esse database, digamos que em vez de ser o package fosse interno. E esse aqui é um outro projeto que está em qualquer outro lugar. Aí eu vou lá, eu vi que lá no sistema que o Israel desenvolveu, lá tem uma pastinha, lá tem um arquivinho lá, database, que eu vou usar ele. Eu vou usar ele porque tem uma lógica lá que já me serve. Mas aí eu vou aqui, o GitHub, tarará, estoque internal database. O Go vai dizer, pô, mano, eu não posso importar isso, está dentro de uma pasta chamada internal aqui. Eu não vou importar isso, não. A gente assinou o contrato aqui que ninguém vai mexer em pastas internas. Aí não usa. Não dá para ele usar.
Entendeu? Isso é uma proteção. Ah, mas e aí? Eu preciso usar mesmo assim. O que é que eu faço? Ah, você pode ir lá, copiar o arquivo, colar aqui dentro do seu projeto e usar, se você quer aquela lógica específica. Mesmo assim, ainda não recomendo. Eu recomendo você pegar, ou tentar fazer a sua lógica, ou ver se realmente é muito necessário usar aquilo. Porque tudo que está no interno é meio que faz parte de uma regra de negócio que não pode ser usada isoladamente. Imagina que eu pegasse o motor de um carro, abrisse o motor do carro e tirasse lá uma engrenagem e dissesse, eu vou usar essa engrenagem aqui e vou botar ela na minha bicicleta. Pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo, porque aquela engrenagem ela foi pensada e idealizada para rodar lá dentro do motor, naquela condição, naquela pressão, naquela temperatura, recebendo banho de óleo. Já na bicicleta, que é um outro ambiente totalmente externo, ela vai ficar exposta, vai pegar as intemperanças do tempo, né? Pode enferrujar, vai rodar talvez numa temperatura que não é ideal, não vai ter óleo caindo em cima dela, não vai ter talvez a eficiência. Mesmo assim, eu posso ir lá, fazer uma gambiarra ali, soldar ela no lugar da coroa, né? E colocar a corrente ali e tentar fazer uma gambiarra para funcionar. Posso. Nada me impede. Mas, lembrando que tudo que está dentro de internal faz parte daquele projeto, foi pensado para aquele projeto, e se você usar e der ruim, aí é com você, porque está dentro da internal. O que dali não foi pensado e idealizado para ser reutilizado por alguém. Certo? Entendido? Beleza. E a pastinha CMD, Zé? Para que serve a pastinha CMD? A pastinha CMD ela serve para você criar várias entradas na sua casa. Imagina que eu tenho uma casa, eu crio aqui um portão, no outro dia eu vou lá, derrubo um outro pedacinho do muro, faço uma porta, posso fazer uma outra portinha de fundo, lá uma saída de emergência. O CMD, o princípio dela é justamente esse, você ter várias entradas para o seu sistema. E aí, deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Observe que aqui eu tenho um sistema bem grande, né? Ele faz várias coisas. Tem a parte aqui de entidade, renda e tal. Tem aqui as partes dos pacotes. Só que o meu chefe chegou e disse para mim, Israel, cara, eu quero que tu crie agora uma rotina que vai ficar gerando relatório. Faz sentido eu pegar um sistema que foi pensado para ser uma API e fazer mais um puxadinho nele e colocar para gerar relatório? Depende. Vai depender da necessidade, da lógica que você quer ter naquilo. Ah, vai acessar pela web? Vai. Ah, beleza, pode ser que vale a pena. Ah, não, o cara vai rodar lá na mão, o programinha vai gerar o relatório. Ah, então não posso colocar ali. Então vejam que aqui dentro da pastinha CMD eu tenho vários estoques, né? Eu tenho várias faixadas para o meu sistema. Então eu tenho aqui uma faixada principal, ó, CMD, que eu chamei apenas de estoque, e tem um main. Tem um outro aqui, ó, que eu chamei de estoque CLI, também tem um main. Eu tenho outro aqui, ó, chamado de estoque client, também tem um main. E tem um outro aqui chamado de estoque client 0, também tem um main. A única forma de você ter vários main no seu sistema é se eles estão em pastinhas diferentes. Entendeu? Então, às vezes você quer o seguinte, não quero reinventar a roda e também não quero ficar dando Ctrl+C e Ctrl+V para todo lado, copiando o código de um lado para o outro, porque aí você vai gerar um outro problema. Imagina que eu copiei esse arquivo aqui para um outro projeto, só que eu vim agora nesse projeto original, fiz uma correção. Eu tenho que ir lá no outro projeto, corrigir lá também. Beleza, amanhã eu tenho 10 projetos copiados desse arquivo. Eu tenho que ir lá e corrigir nos 10 arquivos. Então não faz sentido. Então, quando o Google criou lá atrás aquela ideia do GoPath, era justamente para isso, para que caso alguém viesse aqui e corrigisse, todo mundo recebia a correção. Entendeu? E ele adicionou o GoMod justamente para você poder criar o seu projeto em qualquer lugar. Tá, e o CMD? O que o CMD serve? O CMD ele traz justamente esse benefício de você poder criar várias faixadas para o seu sistema. Então, por exemplo, eu quero criar um sistema que ele apenas vai consumir uma API. Beleza? Então, tá aqui, ó.
Veja que esse cara aqui, não se preocupem com a lógica agora. Ó, ele está reaproveitando o código que está em Entity, ele está pegando o código que está em Crypto, ou seja, eu estou reaproveitando tudo que está aqui. Ó. Por isso, ele está numa pastinha diferente e eu consigo usar outros arquivos que estão aqui, separados. Ou seja, eu pego aquela lógica que faz sentido só para ele. E aí eu vou lá, faço o build e crio um arquivinho estoque cliente só para fazer essa lógica aqui. Digamos que fosse gerar um relatório. Aí vem o chefe e diz, não, agora tem que criar um outro cliente que faça uma outra lógica. Beleza, eu venho aqui no CMD, crio um outro estoque, dou um nome adequado para ele. Veja que eu estou usando aqui, ó, do estoque o pacote cripto, que está aqui embaixo. Ó. Beleza. Aí eu consigo ler lá, criptografar, descriptografar, beleza. Então, Mas aí diferentes, né? Zé? eu crio regras de negócio diferente para a entrada. Eu tô reaproveitando toda uma base existente e estou criando uma nova regra de negócio. Entendi. Muito bom, muito mais fácil. Muito mais fácil, porque aí você pode reaproveitar o que você já programou. Aí vamos lá. Eu quero agora criar um sistema de API. Beleza, venho aqui, crio, ó. Estou pegando esse config, estou pegando esse handler, database, HTTP, service, web UI, tá? E aí criei um sisteminha de API. Então vejam que eu consigo reaproveitar e dar várias aparências, vários propósitos para o meu sistema. Ou seja, eu tenho um sistema aqui que tem várias coisas e eu consigo fazer vários propósitos para ele. É como se fosse uma caixa de Lego. Eu tenho vários Legos aqui dentro. Eu pego 3 Lego aqui, faço um carro, pego outros 4 Lego, faço uma casa, pego outros Lego, faço outra coisa. Ou seja, a pastinha CMD, a ideia dela é essa. Identificar aonde está também o arquivo principal do sistema, porque veja que nesse projeto aqui que a gente está iniciando, eu deixei o main lá na raiz do projeto. Por quê? Porque no momento ele não tem nada, só um hello world aqui imprimiu. A partir do momento que meu sistema começa a crescer, então eu vou lá e já comecei a organizar. Criei uma pastinha CMD, coloquei lá um arquivinho principal. O meu chefe agora quer que eu gere um sistema de relatório. Beleza, eu vou reaproveitar toda a lógica que eu tenho aqui, que conversa com o banco de dados, que lê os dados, que processa os dados e vou criar aqui só o executável que ele precisa. Eu não preciso toda vez criar um Megazord e entregar para ele um Megazord. Tem hora que só um Power Ranger resolve o problema. Entendeu? Então, digamos que esse estoque aqui ele é o Megazord completo, com todas as funcionalidades, com todas as rotinas. E aqui seria cada Power Rangerzinho separado, cada um sabe fazer uma coisa, um sabe voar, o outro corre rápido, e por aí vai. Ficou claro? Claríssimo, mestre. Show. Tudo certo. Beleza, então vocês agora podem dar uma lida aí nessa documentação que eu mandei, tá? E aí vocês vão ver mais a fundo para que serve qualquer uma das outras pastas, tá? Então aqui, ó, temos outras pastas aqui, ó, API, Web, Configs, Init, e aí a gente vai, de acordo com o que a gente for evoluindo o projeto, a gente vai entrando aqui e vai estar revisando. E um spoiler aqui já adiantado, né? Ele já diz, olha, não use a pasta SRC. Porque às vezes você pode vir de outra linguagem, sei lá, um PHP, um Node, um React, alguma coisa assim, um Java, até mesmo um projeto em C, alguma coisa assim, tem uma pastinha lá chamada SRC. Já no Go ele já diz, pô, mano, não cria essa pasta aí não, tá? E eles dão até um porquê. Alguns projetos Go têm uma pasta SRC, mas normalmente acontece quando os devs do mundo Java, onde é um padrão comum, se você puder se ajudar, tente não adotar esse padrão Java. Você realmente não quer que o seu código Go ou projeto Go se pareça com Java. Quer dizer que é ruim? Não. É uma convenção. Tá? É uma convenção. Isso aqui é uma convenção. Você segue se você vê que faz sentido. Se você vê que não faz sentido, não segue. Mas se você seguir,
O bom é que todo mundo que segue essa convenção vai estar falando o mesmo idioma. Então veja que se eu pegar aqui esse projetinho aqui do GoSQLite, ó, não tem pasta CRC aqui. Se eu pegar esse outro projeto aqui do YouTube, ó, também não tem. Ó. Se eu pegar esse outro aqui também do Migrate, também não tem pasta SRC. Mas veja, ó, ele tem aqui ó, um CMD, Migrate, tá vendo? Ele tem um internal, ele está dizendo, olha, o código que está aqui dentro ninguém pode mexer. Tá vendo? Ele tem aqui ó, uma pastinha database. Essa pastinha database ela não está ali na doc ali da organização do projeto, mas você é livre para fazer o seu projeto do jeito que você quiser. Do mesmo jeito aqui, ó. Source. Hã? Eu vi uma pastinha source aí, ó. Sim, vamos ver se a source está aqui dentro. Deixa eu descer aqui. CMD internal package, vendor API, web configs, build, tá? Examples. Ó, não tem, tá vendo? Não tem nada de source aqui. Mas também, como não tem, também não é um impeditivo para não ter. Aqui nesse projeto. Mas se a gente olhar aqui dentro, veja que tem códigos aqui também em Go relacionado a outra coisa, mas não é a pastinha SRC. Nesse outro projeto aqui também, veja que ele tem aqui um CMD e ele não tem as outras pastinhas. Então vai depender muito do projeto que você pegar. Tá vendo? Então, só mais uma vez, é uma convenção, não é obrigatório. Alinhado com que a filosofia da linguagem, com a filosofia da comunidade. Aí o legal é que você vai entender o projeto de outras pessoas e as outras pessoas também vão entender o seu projeto.